Vamos, irmãos, abrir a nossa Bíblia no texto que será de base para a mensagem, que está em Ageu, capítulo 1, versículo 1 a 11. Ageu 1, do 1 a 11. Ageu só tem 2 capítulos. Está lá no finalzinho do Velho Testamento. Vamos lá. Diz assim: No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu como um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Até aqui, irmãos. Eu estava preparando essa mensagem e ontem, eu estava conversando com a Karina, minha esposa, e ela nem sabia o tema, que eu ia trazer. A gente estava conversando sobre algo aleatório, assim, falando de viagem que a gente fez e tudo mais, e ela falou assim: nossa, essa viagem que a gente programou já tem 2 anos que a gente fez, como o tempo está passando rápido. E essa era uma das frases que eu ia perguntar para os irmãos. Vocês já ouviram alguém falando isso? Parece que o tempo está voando, o tempo está passando muito rápido. E ela falou: nossa, o tempo está voando, faz 2 anos, a gente planejou de ter a Liz em 2025, a Liz já está aí com 4 meses, e realmente, parece que o tempo está indo muito rápido. Não sei se é a nossa geração, aqui a gente tem várias gerações diferentes, então os irmãos podem falar se antigamente também era assim, mas parece que o tempo está voando. Parece que domingo a gente está aqui, piscou o olho, já é domingo de volta, e muita gente fala isso. Hoje, talvez até a Karina falou: será que é por causa da internet? Será que é por causa de muita informação que a gente tem, tudo muito rápido? Pode ser que sim, mas será que a gente que está dando prioridade para outras coisas também? Eu sou um cara que eu gosto de ser as coisas muito organizadas, A Karina sabe, eu gosto de pôr tudo em agenda. Mas quando a minha agenda está muito cheia, eu fico ansioso e irritado também, que ela está cheia. A Karina fala que é porque eu sou homem e homem não sabe fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, quando tem muita coisa, eu fico perdido. Então, isso de estar muito corrido, será que isso agrada a Deus também? Ou será que não tem problema? E a gente vai ver um pouquinho o que aconteceu aqui em Ageu também. E é claro, irmãos, já respondendo também um pouco, não tem problema ser ocupado, não tem problema ter muitas coisas. Deus, ele não condena o tempo com a nossa família, Deus não condena o tempo com o nosso trabalho, Deus não condena as nossas responsabilidades. Mas o que está sendo o centro das nossas vidas? Vamos falar um pouquinho sobre o contexto de Ageu. Eu vou querer que os irmãos abram a Bíblia em Esdras, porque é lá que acontece um pouco da história. Eu vou passar por cima, mas a gente vai ver alguns versículos. Esdras 1. Vamos ver o versículo 2 e o 3. Antes, o que acontece então? O contexto. Ageu foi um profeta que o Senhor levantou para falar com o povo de Jerusalém. Esse povo ele tinha sido expulso da sua casa por conta de idolatria. Deus tirou eles ali por conta da idolatria que eles estavam tendo, e eles ficaram 70 anos
lá na Babilônia. E Deus falou que após esses 70 anos, ele levantaria um rei, e esse rei libertaria esse povo. A gente vai ver aqui no versículo 2 e 3. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então Deus levantou um rei que não era um rei cristão, era um rei pagão, mas libertou o povo. O próprio Deus usou esse rei para falar: vocês vão voltar, mas vocês vão voltar para construir a minha casa. Vocês vão construir o meu templo. Se a gente ler um pouquinho mais do texto aqui, a gente vai ver que esse rei também, eles não foram de mão abanando. Ele falou: vamos devolver tudo que a gente pegou lá, a prata, o ouro, vamos dar mais. Então eles tinham recursos também para voltar e reconstruir. E eles foram libertos, chegaram lá de volta em Jerusalém. E no começo, a gente vê que eles começaram bem, né? A gente vai lá para Esdras 3, mesmo livro, só que capítulo 3, versículo 2 a 3. Diz assim: levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estava sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. E nesse mesmo capítulo, no versículo 10, irmãos, diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo a determinação de Davi, rei de Israel. Então, como eu disse, o povo começou bem. Eles chegaram lá e começaram a fazer o templo. Primeiro fizeram o altar. Então, ali no altar é onde eles ofereciam as ofertas, os holocaustos. E mesmo eles, eu vou falar um pouquinho depois, eles estavam sendo amedrontados por outros povos que estavam lá enquanto eles estavam fora. Mesmo assim, eles continuavam servindo a Deus. Depois, eles edificaram o alicerce. Eles fizeram a base do templo, né? Só que aí, a gente vê um pouco mais na história que isso que eu acabei de falar, tinha outras pessoas lá quando eles saíram. Muitos povos dominaram aquela terra. E essa dominação fez com que o seguinte: os samaritanos, eles chegaram para eles e falaram assim: vamos construir junto esse templo? Só que você adora o seu Deus e a gente adora o nosso. E o povo não concordou. Falou: não tem como a gente adorar dois deuses diferentes aqui. E aí começou esse problema. As pessoas começaram primeiro com medo, depois a desanimar. Só que esse foi o problema inicial. E a gente vai ver lá em Ageu, agora a gente vai ficar lá, onde a gente começou, que esse não foi o maior problema do povo não fazer o que Deus pediu. Deus libertou eles para a honra e glória dele, para eles voltarem para a terra e construir o templo. E aí lá em Ageu, vamos voltar para lá, e vamos deixar nossa Bíblia aberta agora em Ageu. Ageu 1, versículo 2. Vamos passando os versículos. Vamos ver o motivo principal do pessoal não ter feito. Diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo, um tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então não é que eles não queriam fazer, mas chegou um momento que eles falaram assim: não é a hora. Não é a hora da gente construir. E aí a gente vê no versículo 3 e 4, eles falando assim: veio, pois, a palavra do Senhor também por intermédio de Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Eu fui pesquisar o que era casa apainelada. Painelada são painéis de madeira. Eles estavam deixando as casas bem decoradas. Então, eles estavam sem tempo para a casa de Deus. Por quê? Porque eles estavam construindo a casa deles, reconstruindo, fazendo os seus negócios. Eles não tinham tempo para dedicar à obra do Senhor. E aí, eu, estudando essa parte, eu lembrei de uma coisa muito interessante que aconteceu uma vez. Eu estava dando um plantão. Um plantão, eu digo porque era noturno, né? Então, era de madrugada, e lá tinha um dentista junto comigo, mais velho, e a gente, papo vai, papo vem, acabei de conhecer ele, falei que eu era cristão, ele perguntou de onde, eu falei da presbiteriana, ele falou: eu já fui da presbiteriana, mas acabei saindo por discordar de algumas coisas e tal.
e ele veio me perguntar de dízimo, né? Ele falou, o que você acha do dízimo? Aí eu falei, né, o que a gente pensa, falei como a gente contribui. Ele falou, não, está tudo errado, não é 10% do que você ganha. Eu falei, como que você acredita que é? Ele falou, não, é assim, vamos supor, você ganha R$5.000. Você vai pagar todas as suas contas primeiro, vai pagar tudo que você precisa. Sobrou 500. Agora você vai pegar 10% disso que sobrou. Então seria R$50. Eu falei, não, eu já vejo diferente, eu tenho que ver a primícia para Deus. Então, a gente vê até nos versículos mais para frente que Deus fala para o povo, vocês vão buscar a madeira lá em cima para fazer o meu templo. Eles estavam usando a madeira para quê? Para casa, para fazer os painéis bonitos, né? Então, será que a gente está deixando Deus em segundo plano? Será que a gente está tirando as primícias para Deus? Versículo 6, irmãos, diz assim, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Apesar do povo não estar dedicando tempo a Deus, apesar deles estarem dedicando tempo ao trabalho e tudo mais, a gente vê que eles não prosperavam, né? Eles não, como diz aqui, semeia muito e recolhe pouco. Se Deus não for o centro da nossa vida, o trabalho perde toda a eficácia dele, né? Se Deus não for o centro, come e não farta. Então eles nunca estariam satisfeitos. A gente não fica satisfeito. Nada é suficiente. A segurança, como diz aqui, vocês se vestem, pode colocar tudo que for, mas vocês não vão se aquecer. Então, a segurança, ela nunca chega, né? E falando de segurança, até pensando em questão financeira, voltando na conversa minha com a Karina, vocês veem que eu falo muito com a minha esposa, né? Estou certo. E, então, ela me dá muita dica e tudo mais. Então, até pensando na questão financeira, a gente às vezes pensa. Todo mundo pensa em ter renda passiva, por exemplo, né? Que é aquela renda que você pode parar de trabalhar. E aí você fica pensando, o que será que dá segurança? Se a nossa segurança estiver no dinheiro, estiver nos homens, a gente vai ter uma segurança real? Eu tiver R$1 milhão no banco, eu vou estar seguro? Se fosse assim, as pessoas ricas não seriam tristes, não é mesmo? A gente pode ter 5 milhões, 10 milhões. Então, a segurança nunca veio se Deus não for o centro. E uma parte importante também que fala, os recursos, eles entram, mas nunca são suficientes. É como se você colocasse num saquetel furado. Você põe o dinheiro aqui no bolso, ou todo o resto que você se propor a fazer, e ele vai caindo. Você chega em casa, não tem mais nada. Não sei se vocês já conheceram alguém assim. Eu conheço uma pessoa assim, é muito próxima, até da minha mãe também, e ela tem mais liberdade de falar com essa pessoa do que eu, e ela às vezes fala, fulano, ele sempre reclama disso, né? Fala, nossa, mas parece que as coisas não andam para mim, nunca andou. O que está acontecendo? Mas ele é cristão também, a gente vê que... A minha mãe pergunta, mas você tem dado dízimo, por exemplo? Não, nunca deu. O dinheiro dele vai para outras coisas, vai para bebida alcoólica, vai para jogos de loteria, e não vai render, realmente é um saquetel furado, né? E, lógico, irmãos, eu não estou trazendo aqui uma mensagem, uma teologia de prosperidade, de forma alguma. Porque não é uma barganha com Deus, não é eu dar para poder receber. E eu não estou falando só da parte financeira, mas também de tempo, né? De tudo que a gente dedica para Deus. E também a gente vê pessoas ao contrário, pessoas que têm tão pouco, mas elas fazem tanto para Deus, que Deus multiplica, né? Vou dar o exemplo da minha mãe mesmo, né? Que é a pessoa que eu conheço, que eu posso dizer que serve a Deus. Assim, quando eu era pequeno, ela vinha me corrigir, e ela já vinha falar de Deus. E eu falava assim, senta que lá vem a história. Então, ela sempre falava de Deus. E eu falava, poxa, mas toda vez... E que bom que ela falava. Ela falava, Marlon, não vou para o inferno por culpa sua. Então, eu vou falar de Deus. Então, ela é uma mulher que, assim, passou por diversas coisas e Deus nunca desamparou. Mas ela sempre falou, vocês têm que tirar a primícia. A gente vê isso desde o início da Bíblia, né? Caim e Abel. Quem separou a primícia para Deus e Deus se agradou? Foi Abel. Vamos lá, irmãos. E aí a gente pode pensar, alguns outros exemplos que eu pensei da Bíblia. Mas, poxa, eu tenho tão pouco tempo, ou eu ganho tão pouco, eu não posso estar contribuindo. Se a gente olhar a história da viúva pobre, né, ela deu tudo que ela tinha, deu as moedinhas ali, e Deus se agradou muito mais da oferta dela do que a oferta dos grandes ricos. Ou se a gente pensar na viúva, que o profeta Elias estava ali com ela,
e pediu a farinha e o azeite, que era o resto que ela tinha ali, e antes de fazer para ela e para o filho, ela fez para ele. E Deus não desamparou. Depois a botija dela continua enchendo de azeite, a farinha também ali, né? Então, quando a gente dedica tudo isso, quando a gente dedica as primícias para Deus, com certeza Ele não vai fechar os olhos. Eu nunca vi alguém que faz o serviço de Deus, as obras, e Deus fechar os olhos para essa pessoa. Então, uma reflexão antes da gente continuar. Será que, como eu falei no início, será que é a nossa geração que tem falta de tempo? Ou é muito parecido com o que estava acontecendo lá? 500 anos, mais de 500 anos antes de Cristo, e o povo também já não tinha tempo. Então, será que é a tecnologia que atrapalha, ou será que são as nossas prioridades? Versículo 7. Deus diz assim: considerai o vosso passado. Então, é um momento que Deus pega aqui, por meio do profeta Ageu, e pede para a gente refletir sobre isso, para a gente enxergar de onde a gente saiu, de tudo que a gente passou, onde Deus nos trouxe e o que estamos retribuindo para Ele. No versículo 8 e 9, irmãos, Deus mostra o caminho para a mudança. Então, aquela parte que eu falei, Deus, Ele fala lá, vai lá, busca madeira, faz isso, volta, constrói minha casa, que que aí vocês vão me agradar e eu serei glorificado. Então Deus, Ele mostra o caminho, liberta a gente, dá o que a gente precisa e ainda fala, olha lá para trás e eu vou te mostrar o que vocês têm que fazer. O que tem que fazer a gente sabe. Então a gente tem que parar, refletir e ver as coisas que a gente precisa mudar. E com tudo isso eu estava preparando a pregação, e aí eu pensei, poxa, pensando na minha vida, né? E cada um tem que analisar o seu próprio coração e sondar, mas pensando no tempo principalmente, né? E uma dificuldade muito grande minha e da Karina, por exemplo, é acordar cedo. Eu tenho essa dificuldade. E domingo de manhã é muito difícil para mim. A dona Ruth puxa a minha orelha. E não sei os irmãos, mas todo ano eu faço metas para o ano seguinte, né? Acho que é normal das pessoas. O ano começa, parece que as coisas vão mudar, né? E você faz meta. E uma das metas foi isso, a gente conseguir vir na escola dominical. Por quê? Será que se fosse para acordar cedo para ir para uma viagem, eu não acordaria? E os irmãos podem se colocar no lugar também. Se fosse para ir para um passeio, será que não acordaria? Para ir para o serviço que eu não posso atrasar, a gente também não acorda cedo? Mas para ir para a casa do Senhor, não. Então é uma reflexão, mas não para sentir culpa, mas para a gente pensar. Cada um tem os seus motivos. Sei lá, não vou na quarta-feira porque o episódio da novela está muito boa. Ou não vou no sábado porque eu tenho uma festa importante. E a gente deixa de fazer essas coisas. E se a gente não parar para refletir, são coisas que vão automáticas, porque realmente parece que o tempo está voando. E aí, irmãos, pensando um pouquinho, e foi uma breve mensagem seguindo para a conclusão, eu fui pensando o que o templo significava ali, né? Vamos abrir em João 2, esse é o último textinho que a gente vai abrir, João 2, versículo 19 a 21. Diz assim: Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então ali a gente estava no Velho Testamento, e a gente sabe que o templo, Deus habitava no templo, né? O templo era muito importante para todas o ritual, ter o sumo sacerdote, fazer o holocausto ali, a expiação. Então o templo representava Deus. Aqui a gente vê que todo o Velho Testamento aponta para o Novo, aponta para a chegada de Jesus Cristo. Hoje, Jesus Cristo é esse templo, e Ele habita dentro de nós. Se Ele não for o centro, se a gente não estiver construindo esse templo, como o povo deixou para depois para construir, será que o nosso coração não estará em ruínas também? Será que o nosso coração não estará incompleto? A gente vê ali, nos últimos versículos de Ageu, que Deus, Ele é um Deus amoroso, porque Ele mandou a dificuldade para as pessoas, muitas vezes para puxar elas para eles. Deus faz isso, né? Deus é um pastor que Ele quebra
a perninha da ovelha para puxar ela de volta quando ela está se perdendo. Então Deus trouxe a seca, trouxe a dificuldade, era um povo que vivia de agricultura, né? Então fala de semear, então Deus fez ter dificuldades para, olha, vocês estão gastando tempo com outras coisas, vocês estão se esforçando, mas não está fluindo mesmo assim. Se eu não edificar a casa, não adianta nada. Se Deus não fortificar a casa, em vão vigia a sentinela, né? E a gente vê, irmãos, que esse texto de Ageu, ele não foi escrito para ímpios, não foi escrito para um povo rebelde, não foi escrito para um povo idólatra. Eles eram um povo que foram renovados, então foi um povo trabalhador, um povo religioso, um povo ocupado e que tinha boas intenções, né? E como eu disse, não é que eles não queriam, eles só achavam que não era o tempo. E mais uma coisa para a gente refletir. Será que no nosso dia a dia, não só naquela questão que eu falei, vir na igreja e tudo mais, mas no dia a dia, a gente tem falado de Cristo? A gente tem lido a Bíblia? A gente está aqui de espírito em verdade, com o corpo, com a alma? Ou estamos pensando nas coisas lá fora, pensando em coisas fúteis muitas vezes, mexendo no celular? Ou estamos tendo outros ídolos? Muitas vezes, o ídolo é o nosso dinheiro, o ídolo é o nosso time, o ídolo é a nossa família, o nosso carro. Porque se a gente for deixar para depois, sempre vai ter uma coisa extra. Não, primeiro eu vou terminar a faculdade. Aí depois eu vou ter mais tempo para ir na igreja e também para contribuir. Não, agora eu tenho meu casamento. Agora eu tenho a minha casa. E aí o tempo nunca vai sobrar para Deus. Nessa noite, Deus está fazendo esse chamado para a gente, como Ele fez ali. Da gente considerar os nossos caminhos, da gente sair daqui muitas vezes, rever a nossa agenda, rever nossos pensamentos, observar os nossos gastos, observar o tempo que estamos gastando com o que é eterno. Ele nos convida a voltar ao primeiro amor e colocar esse primeiro amor em prática. Que a gente possa sair daqui hoje, irmãos, como Deus ocupando o centro da nossa vida e não deixar esse centro cair em ruína. E eu queria finalizar com uma parte do breve catecismo que a gente aprende. Qual que é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, que a gente possa realmente buscar primeiro as coisas do reino, porque o restante vai ser acrescentado. E eu quero só ler uma parte da música que o Erics cantou de Prelúdio. Diz assim: eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. E depois fala, ganhei o mundo perdendo a alma. Então, de nada vale a gente ganhar esse mundo aqui, se a gente não estiver construindo nossos tijolinhos lá em cima. Amém?